Glorifica ao Senhor, Jerusalém. Salmo 147. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Da mesma forma que Jerusalém é chamada a glorificar a Deus, que possamos glorificar a Deus com nossas vidas. As nossas atitudes, a nossa caminhada, as oportunidades que temos no dia a dia, que sejam para a glória de Deus. E isso não é necessariamente um convite a espetáculos, a coisas extraordinárias, mas que possamos verdadeiramente assumir o nosso compromisso com aquilo que acreditamos, com o nosso Senhor Jesus Cristo. E na primeira leitura de hoje, na primeira carta de São Pedro, capítulo 1, do versículo 18 ao 25, está assim: Caríssimos, sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos ele apareceu por amor de vós. Porque ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Pela obediência à verdade, purificastes as vossas almas para praticar o amor fraterno sem fingimento. Amai-vos, pois uns aos outros, de coração e com ardor. Então vejamos bem. Aquilo que Deus faz por nós, embora possa ser dimensionado numa realidade material, podemos sim ter muitas bênçãos de Deus materialmente, com certeza, isso faz parte até mesmo da graça e da bênção de Deus em nossas vidas. Mas fomos resgatados. A verdadeira salvação, o fundamento de tudo, está naquilo que não é perecível, ou seja, o precioso sangue de Cristo, que remete à ideia do quê? De sacrifício, perda, doação total. E para que verdadeiramente tenhamos o compromisso com Jesus, é preciso dimensionar a questão do sacrifício. Mas o sacrifício não é a palavra final, pois a partir do sacrifício existe vida plena. A paixão de Cristo não é a palavra final, existe a ressurreição. E é isso que é mencionado na carta: Deus ressuscitou dos mortos. Mas para tudo isso, no aspecto de salvação, mas deve remeter em práticas de vida. E por isso que no versículo 22, Pedro menciona: pela obediência à verdade, purificastes as vossas almas. Sim, é pela obediência dessa verdade. Querer por de fato acertar naquilo que estamos fazendo é um esforço. E cada um de nós sabe do esforço que nós temos para ser o que estamos sendo hoje. Cada um sabe do esforço que tem para deixar de fazer certas coisas na vida para viver uma vida melhor. E tudo isso purifica, tudo isso transforma. E aí vem a outra orientação: amai-vos, pois, uns aos outros de coração e com ardor. Não praticar um amor fraterno, de fingimento, de superficialidade, mas de compromisso, de vida, assim como nosso Senhor teve esse compromisso. E no Evangelho de hoje, em Marcos 10, do versículo 32 ao 41, naquele tempo os discípulos estavam a caminho subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente, e os discípulos estavam espantados, e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e os doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos,
vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixai-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Então vejamos bem, Jesus acaba de proferir um discurso sobre o seu sofrimento, sobre tudo o que ia acontecer com ele, mas um dos discípulos, eles conseguem unicamente pensar no aspecto material. E aqui não se trata de fazer juízo dos discípulos, porque nós podemos nos colocar na situação deles, no papel deles. Como que nós reagiríamos? Será que nós teríamos uma mentalidade de que tudo que Jesus está falando é para uma dimensão de salvação maior? E também, dentro do contexto do Evangelho de Marcos, Tiago e João não são os únicos discípulos atraídos por visões de um reinado triunfante, pois o resto dos 12 se irrita com a tentativa dos irmãos de franqueá-los em proeminência. Jesus corrige a visão deles, apresentando as convenções das autoridades sociopolíticas gentílicas, ou seja, romanas, com exemplos negativos. Eles regularmente dominam e tiranizam os outros. Eles dependem da coerção e do controle para manter seu domínio e suas prerrogativas. Marcos já deu um exemplo claro na história da morte de João, no qual o interesse próprio e a autoproteção superam a justiça para garantir a morte de João. E o julgamento de Jesus manifestará um tipo semelhante de teatro político fortemente armado. Ou seja, queremos a verdadeira salvação ou queremos uma ostentação passageira e ilusória que não leva à salvação da alma? E quando nós estamos pensando em alma, nós pensamos na totalidade da dimensão do ser humano, consciência. Muitas vezes certos pedidos, eles brotam do nosso caráter, e por isso devemos ter essa cautela e buscar a pureza naquilo que estamos pedindo e vivenciando. E nos contextualizar. Novamente, Jesus está no discurso sobre tudo aquilo que ia acontecer, de toda uma realidade, e ainda os discípulos preocupados com outras coisas. E assim somos muitos de nós nos dias de hoje. Há uma preocupação com a verdade do reino de Deus, mas infelizmente, por muitos, ou por nós mesmos aqui, pode surgir uma mentalidade de preocupação com outras coisas de ostentação que não levam à conversão e à salvação da alma. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.